Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana e, juntamente com a Amanda, nós fazemos parte do grupo de Pesquisa, Extensão em Nutrição e Envelhecimento, o GPNUT, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé. Somos orientadas pela Célia Cristina Diogo Ferreira e hoje viemos apresentar o trabalho com o título Interações fármaco-nutrientes em idosos com uso crônico de medicamentos, uma revisão narrativa. Bom, aqui nós temos nosso sumário, né? Vamos falar da introdução, dos objetivos, da metodologia, dos resultados da discussão e a conclusão. Bom, o que são as interações farmacológicas? Essas interações elas vão estar relacionadas com uma alteração no efeito, né, de um fármaco sendo causada pela ação de algum outro fármaco que é utilizado ao mesmo tempo ou de alguma outra substância, tá? Esse outro composto, por exemplo, pode ser um nutriente e nesse caso nós vamos chamar essas interações de interações fármaco-nutrientes. E quais são os problemas que uma alteração farmacológica pode causar? Bom, ela pode causar antagonismo, aumento da toxicidade, aumento da atividade farmacológica, alteração do estado nutricional do paciente e também efeitos positivos, como a adição ou potenciação. É importante a gente observar que existem sim alguns indivíduos que eles vão ser mais suscetíveis aos riscos dessas interações farmacológicas, como grávidas, portadores de doenças crônicas, pacientes com estado nutricional inadequado, indivíduos com diabetes e doenças cardiovasculares, pacientes que praticam a polifarmácia e também os idosos. Bom, o alimento ele é um fator essencial e indispensável na manutenção e na ordem da saúde. Eles vão estar associados, né, à sua capacidade de fornecer ao corpo humano nutrientes necessários para o seu sustento. No entanto, esses nutrientes eles também são capazes de interagir com fármacos, sendo um problema muito grande, né, na prática clínica, devido às alterações na relação risco-benefício do uso do medicamento. Essas interações elas vão ser facilitadas, né, uma vez que os medicamentos, na sua maioria, eles vão ser administrados pela via oral e aí eles podem modificar os efeitos dos fármacos, já que vão interferir, né, em diversos processos farmacocinéticos, como absorção, distribuição, biotransformação e excreção, provocando, né, um prejuízo terapêutico. Então, aqui a gente, né, observa que essas interações elas podem acontecer, né, e comprometer essa eficácia terapêutica medicamentosa e também na manutenção desse estado nutricional. E elas podem acontecer antes da absorção, durante e até mesmo após. E isso vai estar associado, por exemplo, a uma modificação do pH do conteúdo gastrointestinal, pela velocidade de esvaziamento gástrico, por um aumento do trânsito intestinal, da competição por sítios de absorção e também de uma ligação direta do fármaco com os componentes dos alimentos. Aqui do lado a gente tem uma imagem que está tentando sintetizar tudo isso que a gente abordou nesse slide. Bom, e como que deve ser feita essa administração adequada do medicamento? Essa administração deve ser feita com uma ingestão, né, de 200 ml de água, e esse consumo, né, de água ele vai melhorar a absorção desse fármaco, vai, por exemplo, diminuir o tempo de contato com as paredes esofágicas, pode também reduzir a acidez e a viscosidade do suco gástrico, dando um aumento da dissolução e um menor tempo desse esvaziamento gástrico. Nesses gráficos abaixo a gente pode perceber, por exemplo, os efeitos, né, do medicamento na concentração plasmática do fármaco. Então, por exemplo, nesse primeiro gráfico a gente observa em uma situação em que o alimento ele não causa nenhum efeito, que a concentração plasmática do fármaco com o tempo, né, mesmo em um período de jejum ou em um período pós-prandial, ele não vai ter grandes flutuações, né, não vai ter grandes mudanças. Já quando a gente tem um efeito negativo, né, desse alimento, a gente observa que a concentração plasmática do fármaco após, né, uma refeição, ela está diminuída e em um caso de
efeito positivo, né, desse alimento, a gente observa que a concentração plasmática do fármaco após a refeição, né, ela é muito alta. Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho do estado nutricional do idoso. A gente sabe que com a senescência, né, algumas alterações fisiológicas significativas no processo de alimentação e tratamento farmacológico, elas vão ser observadas, como por exemplo o aumento da gordura corporal, a diminuição do volume hídrico, alterações no trato gastrointestinal, alteração no sistema endócrino e alterações também no sistema renal. Então, a gente observa que esses idosos eles vão ser mais suscetíveis, né, como a gente já falou, a interações fármaco e nutrientes, mesmo que eles não possuam nenhum tipo de comorbidade, uma vez que essas alterações fisiológicas elas vão alterar os aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos. Então, a gente observa que a deficiência nutricional, mesmo ela sendo de causa medicamentosa, ou fisiológica, ou dietética, ela também pode sim aumentar o risco de desnutrição, né, desse idoso. Como objetivo do nosso trabalho, a gente quer verificar, né, as interações farmaconutrientes que mais acometem os idosos, levando em consideração os medicamentos mais utilizados por eles. O nosso trabalho vai consistir em um estudo qualitativo que apresenta um caráter descritivo e de alerta através de uma revisão narrativa da literatura. Como metodologia, né, a gente fez uma busca através dos bancos de dados PubMed, Cielo, Elsevier, protocolos periódicos CAPES e o Google Acadêmico, e selecionamos no período de 2008 a 2021, e selecionamos um total de 10 artigos, que tiveram como público-alvo de estudo os idosos também, e os principais medicamentos utilizados no tratamento de doenças do sistema cardiovascular, endócrino, renal e nervoso. Como resultados, né, do nosso trabalho, a gente observou que há muitos relatos, né, da ingestão de medicamentos com líquidos que não há água. Dentre eles, os mais citados foram os sucos, o leite e o álcool, que são conhecidos, né, por levarem a interações medicamentosas específicas. Por exemplo, a ingestão do leite com alguns alimentos pode levar à formação de complexos insolúveis, né, entre o fármaco e o cálcio do leite. E aí, com isso, a gente acaba tendo um problema na absorção desse fármaco. Já os sucos de fruta, por exemplo, eles são conhecidos por terem um caráter ácido, e isso é muito ruim se a gente levar em consideração que existem alguns fármacos que têm instabilidade nesse meio ácido. O álcool já é muito conhecido, né? E ele tem uma propriedade vasodilatadora, então ele consegue, né, produzir uma vasodilatação da mucosa intestinal, aumentando o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, consequentemente, ele aumenta a absorção, que pode provocar, né, uma absorção inadequada de diversos fármacos e também levar à ocorrência de efeitos adversos. Além disso, o álcool ele tem capacidade de afetar a distribuição dos fármacos e a excreção também. A partir da análise dos 10 artigos, né, foi observado que as principais interações fármaco-nutrientes são o aumento ou redução da biodisponibilidade do fármaco, aumento ou redução da absorção do fármaco e da biodisponibilidade dos nutrientes, redução da ação periférica do fármaco, antagonismo, efeitos tóxicos e o aumento na incidência de efeitos adversos dos fármacos. Aqui nessa tabela que a gente retirou do artigo de Peixoto, 2012, ela traz para a gente informação, né, de que a maior parte dos medicamentos que são utilizados por idosos são os medicamentos do aparelho cardiovascular e do sistema nervoso. Aqui nós trouxemos um exemplo, né, dos principais medicamentos que a gente observou nos artigos, e dentre eles a gente tem o captopril,
O captopril ele precisa ser administrado 1 hora antes ou 2 horas, né, após as refeições. Isso por quê? Porque ele leva a uma redução, né, da absorção e do efeito terapêutico, caso seja consumido conjuntamente com os alimentos. O nifedipina ele precisa ser administrado junto com os alimentos, para que esse medicamento ele fique mais biodisponível. Já a metformina, ela tem uma particularidade interessante, que ela provoca a redução da absorção de vitamina B12. E isso acontece basicamente porque a metformina ela tem a capacidade de interferir na ação da membrana dependente de cálcio, responsável pela absorção do fator intrínseco da vitamina B12 no ilho terminal. E isso pode acabar causando, né, nesse idoso neuropatias e anemias por deficiência de vitamina B12. O atenolol, ele precisa, né, ser consumido de forma que se evite o excesso do suco de laranja, pimenta, gengibre. Isso por quê? Porque ele diminui o consumo, né, do etanol junto com esses alimentos, diminui a absorção do etanol devido ao fato de que acontece a inibição das glicoproteínas gástricas e, consequentemente, a gente observa um antagonismo no efeito antihipertensivo. Como discussão, a gente tem, né, que a prescrição medicamentosa para o idoso é muito maior se comparado com as outras faixas etárias. Isso tem relação devido à maior parte dos idosos apresentarem a multimorbidade, que pode levar a perdas nutricionais, fazendo, se necessário, suplementação dietética. É importante falar também que os pacientes idosos normalmente praticam polifarmácia, então eles estão mais propícios a sofrer interações farmaconutrientes. Então, o estudo dessas interações da farmacoterapia do paciente como um todo são necessários. E, embora o assunto ele seja muito importante, a gente observou que existe pouco material na literatura, principalmente brasileira, né, sobre as interações farmaconutrientes em idosos. A gente observa isso para um público mais geral, mas para idosos especificamente a gente observou que existe muito pouco. E aqui a gente trouxe apenas uma reflexão, né, sobre como que orientar, né, como orientar esse paciente a tomar um medicamento. Então, tem que orientar ele quando e como tomar. É importante a gente também ter ciência sobre as possíveis interações com vitaminas e minerais, quais efeitos isso pode causar, né, no estado nutricional desse paciente, e explicar isso da maneira mais fácil possível. Como você pode induzir isso falando, poxa, toma medicamento X, evitando alimento tal, ou bebida tal, tantas horas antes, tantas horas depois, para que dessa forma a adesão à terapia seja mais fácil. Além disso, também tem uma atenção com os recipientes, porque muitos podem ter reações de hipersensibilidade. Um outro ponto muito importante de salientar aqui é que o farmacêutico e o nutricionista não podem alterar a prescrição feita pelo médico, mas que a equipe multiprofissional pode e deve trabalhar conjuntamente, né? Tanto na vigilância quanto na atenção às interações farmacológicas do tipo fármaco-nutriente. Aqui a gente, com esse trabalho, observou que essas interações farmaconutrientes, elas vêm majoritariamente do uso incorreto dos fármacos e da falta de orientação adequada sobre o uso deles, que esses problemas eles podem, né, afetar a qualidade de vida do paciente, né, e levar ao abandono da terapia medicamentosa, e que eles também poderiam ser amenizados caso o idoso ou seu cuidador fossem orientados previamente sobre a forma de uso adequada. E, além disso também, e como eu já falei, o acompanhamento criterioso de um idoso por uma equipe multiprofissional é imperativo para a qualidade da farmacoterapia e para a adesão do paciente ao tratamento. Essas aqui são as referências que nós utilizamos para a realização do nosso trabalho, e muito obrigada!